Oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória e esse é o Feather Club, o clube do livro que vai te ajudar a ler um pouquinho mais. Nesse canal a gente utiliza 3 classificações para os livros, que é chafé, café e café extra forte, sendo o café extra forte o melhor tipo de livro para te tirar de uma ressaca literária. Então, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, vamos lá? O livro que a gente vai falar hoje é Sapatilhas de Gelo, o terceiro livro físico lançado da Babi A7, que é a mesma autora de O Beijo da Neve. Já tem vídeo aqui no canal. Nesse livro, a gente tem como personagem principal a Natalie, que se você já leu outros livros da autora, sabe que ela já apareceu nos outros 2 livros. A Natalie é uma mulher que nasceu na Rússia e sempre amou balé, só que ela precisou fugir de casa para poder seguir o seu sonho, porque os pais dela não aceitavam isso. E foi assim que ela acabou em Londres. Em Londres, ela participava de uma companhia de dança, só que depois que ela foi rejeitada como bailarina principal, ela decidiu que ela ia para o Canadá para tentar uma vaga numa outra companhia. A Natalie tem um irmão, que é o Nick, que ele mora no Canadá, e ele é também jogador de hóquei. Ela vai ir lá pro Canadá pra morar junto com ele, só que o irmão dela divide o apartamento com outros 2 jogadores de hóquei do seu time, que é o Dante e o Lucas. Aqui eu vou fazer um parênteses caso você já leu os outros livros da Babi, mas você ainda não identificou ou não lembrou de quem são os personagens. A gente tá aqui, nesse livro aqui, Sapatilhas de Gelo. Nesse livro a gente tem a Natalie. Caso você já leu Senhorita Aurora, a Natalie é a melhor amiga da Nicole, que é a personagem principal desse livro aqui. E um outro personagem que eu acabei de falar, que mora com o irmão da Natalie, que é o Lucas, ele é o irmão da personagem principal aqui do Beijo da Neve, que é a Nina. Então, esse livro aqui, ele é o terceiro livro depois desses outros 2, e ele junta o personagem que já apareceu no primeiro livro e o personagem que já apareceu no segundo livro. Voltando aqui para a sinopse, a gente tem o Lucas e a Natalie, que já tinham se encontrado antes. Alguns anos antes, uma vez a Natalie foi lá visitar o irmão dela e tudo mais, e ela acabou conhecendo o Lucas num bar. Mas não foi uma boa primeira impressão, porque assim que eles se encontram, o Lucas é bem grosseiro, ele não tá passando por uma boa fase, ele simplesmente trata a Natalie como se fosse mais uma fã dele. E aí a Natalie tem certeza de que o Lucas é, assim, uma péssima pessoa e que principalmente ele passa a odiar ela. E vai ser muito difícil essa convivência. Então, na decisão da Natalie de ir pro Canadá, isso é uma das coisas que ela coloca na balança, porque ela fala pro irmão dela: ah, eu não me dou bem com o Lucas, vai ser muito difícil essa convivência, vai ser muito difícil a gente viver junto. E o Nick vira pra ela e fala: mas o Lucas é uma ótima pessoa, ele é um ótimo amigo, vocês vão se dar super bem. Ele tava passando por uma fase muito difícil da vida dele, a irmã dele não tava bem, e agora vai tudo melhorar. Aí ela fala: não, beleza, vamos lá. Quando ela chega da viagem, o irmão dela fala que não vai poder buscar ela, porque ele tá preso no outro compromisso que ele tava fazendo, e ela acaba indo pra casa sozinha. Um amigo dela vai e leva ela pra casa, porque ela tem um amigo que mora lá também no Canadá, só que ela chega em casa sozinha. E aí, assim que ela chega em casa, o Nick falou pra ela: ah, o seu quarto vai ser esse, né? Tipo, entra, vira à direita, vira à esquerda e tudo mais. E aí o quarto tá destrancado, você pode entrar, eu vou deixar o abajur aceso, tá tudo certo. E aí na hora que ela entra no quarto, que ela acha que é o dela, ela dá de cara com o Lucas no meio de uma relação, sabe, né? Aquele tipo de relação, uma outra mulher. E aí ela tem certeza de que acabou pra ela. Então, primeiro, ela fica morrendo de vergonha, porque o cara tá lá pelado, né? Ele já não tem uma boa relação, ela já acha que ele odeia ela, e ela ainda chega neste momento. Então, ela tem certeza que ele vai odiar ela pra sempre. Isso é só uma das cenas, assim, vergonhosas que ela passa depois que ela chega nessa casa. Ela ainda passa por algumas outras coisas, porque, gente, coitada, a Natalie é muito desastrada e ela é muito... assim, ela se mete em cada coisa que, meu Deus, mas é muito engraçado. Sapatilhas de Gelo é um livro que traz principalmente essa angústia da Natalie, que quer ir em busca dos seus sonhos, né? Porque ela saiu da Rússia, ela foi pra Londres, saiu de Londres, foi pro Canadá, e ela se dedica completamente a isso. Ela treina demais, ela gosta muito disso, e tudo que ela quer é poder ser a bailarina principal, né? Do espetáculo e tudo mais. E além disso, ainda tem essa coisa de que ela mudou de país. Então, ela saiu de um país onde ela ainda não estava feliz e ela vai para esse lugar onde ela também tá num país que não é o dela, que
ela tá com pessoas que ainda não são família dela, ainda não são amigos, são pessoas que ela ainda tá conhecendo e tudo mais. E ela vê também em tudo isso uma oportunidade de se reencontrar. Porque, além de tudo, a gente tinha aqui um contexto que é a Natalie acabou de sair de um relacionamento muito abusivo e muito perigoso pra ela. Então, ela tinha um namorado que, quando, assim, durante a relação já era um relacionamento bem tóxico. E depois que eles terminaram, ele começou a perseguir ela. Ela tem ordem de restrição contra ele. E ela ainda tá tentando voltar a ser quem ela era antes de ser quebrada por esse relacionamento, né? Então, muitas coisas que ela parou de fazer, muitas coisas que ela não podia fazer e que ela gostava de fazer. Então tem até um momento onde ela fala que ela leva as coisas dela, né, de Londres pro Canadá, e ela tem uns quadros que ficam guardados. E aí chega uma hora que esses quadros são pendurados na parede do quarto e tudo mais, e ela fica, nossa, eu tinha tirado esses quartos porque o meu ex não gostava deles e eu simplesmente não coloquei eles de volta por um medo, não sei, uma coisa de, será que realmente esses quadros são ruins, são feios? Eu gosto de uma coisa que é feia, então ela duvida muito dela mesma e esse livro também é um reencontro dela. Pra mim, esse livro foi totalmente um café extra forte de ressaca literária. Porque ele não foi só fácil de ler, mas ele também foi muito gostoso. Ele é, assim, muito carinhoso. Aqui no perfil já tem outros vídeos falando dos livros da Babi. E uma coisa que havia me incomodado muito era que nos outros 2 livros, o personagem principal sempre acabava sendo muito grosseiro. No fim, sempre tinha todo um motivo pra isso, assim, tipo, um trauma que explica ele sendo grosseiro e tudo mais. Mas ainda assim, tipo, não é muito o que eu gosto. Quando, mesmo traumatizado, a pessoa acaba sendo grosseira. Tipo, pô, ninguém tem ali a obrigação de ficar consortando ninguém. E em Sapatilhas de Gelo, não. O Lucas, ele não é grosseiro. Ele é muito fofo, ele é um cavalheiro. Ele tá sempre tentando ajudar a Natalie. Ele tá ali sempre sendo um suporte pra ela. E ele tá sempre disponível pra ela. Então, tem um momento que acontece que ela fica com medo e ele passa a dar carona pra ela como uma forma de proteção mesmo. Então ele é super protetor com ela e é aquele tipo de relacionamento que você fica, ai meu Deus, tomara que dê certo, muito fofo. Mas assim, eu vou ressaltar aqui que existe pontos negativos nesse livro, não só pontos positivos, mas eu vou trazer um só, que foi o que eu achei que foi o que não deixou eu dar, sei lá, uma nota 5 de 5, que foi que a resolução final da história, né, tem um mini suspense que acontece ali no meio da história, que a resolução final ficou um pouco estranha, ficou meio tipo, ideia mirabolante, mas ainda assim não acho que isso vá afetar o quão gostoso é essa leitura e o quão divertido pode ser essa leitura pra você. A gente tem aqui um livro que aborda temáticas como o trauma de um relacionamento abusivo. Boa parte da trama é baseada nisso, né? Nessas consequências do relacionamento que a Natalie teve. E outros relacionamentos também, não só esse. Mas também trata bem o sonho e a perseverança que a Natalie tem com o balé, né? Que é o maior sonho dela. E em alguns momentos também mostra o Lucas tentando fazer essa conquista no rock, porque ele também tem ali o seu ponto, que é, o Lucas é um jogador e ele ainda joga pela universidade, ele tá terminando a universidade e ele quer jogar nas grandes ligas, né, de hockey. Então, mostra essas duas coisas, os dois procurando o seu sonho, enquanto eles vão ali formando uma amizade que começou um achando que não gostava do outro. E aí eles moram juntos e o Lucas acaba se dispondo para fazer algumas coisas e a Natalie percebe que, na verdade, não. Ele não é aquela pessoa que ela julgou ele ser, né? Então eles começam a construir ali primeiro uma amizade, uma confiança. E depois disso que começa a ter ali uma provocação e um romance e tudo mais. Então, pra mim, isso faz com que o livro fique ainda melhor. Ele não é aquele livro que, eles se odeiam, do nada eles se amam. Não, tem toda uma construção de confiança primeiro. Então, apesar de, tem umas provocações desde o início, ainda assim, primeiro tem ali a consolidação do Lucas como uma pessoa que a Natalie confia e acredita e sabe que pode contar. Depois isso se desenvolver em forma de romance, em forma de amor e paixão e tudo mais. Esse livro foi um favorito, eu gostei muito, foi uma das minhas leituras agora do começo do ano.
E eu simplesmente amei. Dos 3 livros da Babi, esse com certeza é o meu favorito. Tipo, não tem, assim, sombra de dúvidas. Caso esse seja o seu primeiro vídeo, você não tenha visto os outros, saiba que tá tudo bem se você ler ele sem ter lido os outros 2. Mas caso você decida ler, é melhor você ler na ordem, né? Então, Senhorita Aurora é o primeiro, O Beijo da Neve é o segundo e Sapatilhas de Gelo é o terceiro. Mas não é obrigatório, só saiba que tem uma referência de personagem, uma referência de história e tudo mais. Bom, é isso. Caso você goste desse tipo de vídeo, já me segue aqui no YouTube, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E caso você esteja em dúvida entre ler os outros livros, já assiste o vídeo que eu deixei por aqui, que vai que você consegue decidir. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo pra gente poder conversar. É isso, tchau!